Olá, boa noite. O repórter Canção Nova deste domingo vai abordar sobre um tema muito importante: a água, substância essencial para a vida do planeta. A água é um recurso natural abundante, porém aproximadamente 97% do volume de água no mundo é salgada. 2% está concentrado nas calotas polares e somente 1% está presente nos continentes. O Brasil detém sozinho cerca de 12% de toda a água doce da superfície da Terra. Mas ainda assim, a água passou a ser um recurso cada vez mais escasso. O racionamento de água tornou-se preocupação mundial e no Brasil, no Distrito Federal, conheceremos como a população tem lidado com rodízio no uso da água diante da crise hídrica. O trabalho da Caritas brasileira para garantir o acesso universal à água potável e ao saneamento básico à população. E a simbologia da água no cristianismo. São diversas as passagens bíblicas onde a água é vista como sinal da vida. O Brasil é um país que se destaca com relação à água. Somente aqui em nosso território se concentra 53% de toda a água potável da América do Sul. E também possuímos o maior rio do mundo, o Rio Amazonas. Os climas equatorial, subtropical e tropical proporcionam altos índices pluviométricos. E apesar de toda essa disponibilidade de recursos hídricos, o país enfrenta a escassez de água. O que era para ser somente um problema da região Nordeste, então, se espalha por todo o país. Segundo a Bíblia, a criação do mundo começou com as águas. No relato do Gênesis, antes de Deus se manifestar, tudo era solidão, sombra e caos. E as águas cobriam o abismo. Deus, por meio de sua comunicação criadora, organizou o caos. Separou as águas de cima das águas de baixo e fez surgir a terra, lugar seguro para as pessoas. Água, sinal de vida. A água é um recurso natural abundante no planeta. Aproximadamente 97% do volume de água no mundo é de água salgada. 2% está concentrado nas calotas polares. E somente 1% está presente nos continentes, distribuído em águas subterrâneas, lagos, rios e córregos, podendo ser utilizado para consumo humano. O Brasil detém sozinho cerca de 12% de toda a água doce de superfície do mundo. O planeta azul, nos tempos atuais, tem sido menos azul. O tema água passou a ser um recurso cada vez mais escasso, alertando a população para o perigo de ficarmos sem água. Nós percebemos que se não existir a água, não existe vida, né? Então, nós podemos até dizer que a água, trazendo vida, ela tem tudo a ver com os processos também de organização da comunidade. É em torno da água que as pessoas fazem suas celebrações, fabricam o alimento, né? Então, assim, na medida que a gente priva essas comunidades desse direito, então a gente está matando a vida, né? E a água, ela traz ela é citada muito nas expressões bíblicas também, aonde as pessoas têm isso como um direito fundamental em suas vidas. O brasileiro, talvez por estar habituado a lidar com a abundância de recursos naturais e não a escassez, ele não aprendeu a economizar, não aprendeu a poupar, não aprendeu a olhar de um modo mais educativo para o tema. A água está escasso e água é vida. Se não prepararmos, vai faltar. E se faltar, acabou a vida.
Em março, aqui no centro de Brasília, foi realizado o 8º Fórum Mundial da Água. O evento foi criado em 1996 pelo Conselho Mundial da Água. O fórum tem o objetivo de estabelecer compromissos políticos sobre a preservação dos recursos hídricos. O Conselho Mundial da Água, que organiza o evento a cada 3 anos, é uma organização não governamental com sede em Marselha, na França. Foi a primeira vez que o Conselho organizou o evento no Hemisfério Sul. O 8º Fórum Mundial da Água reuniu os principais especialistas, gestores e organizações envolvidas com questões hídricas em todo o mundo. O fórum recebeu mais de 120 mil pessoas de 172 países. Todos muito preocupados com a crise hídrica. Pareciam até ter ensaiado a resposta para o repórter sobre a escassez da água. Conscientização. Conscientizar. Não importa a idade, todos estavam bem afiados nesse debate. Para mim é um recurso essencial para a nossa vida e para todos os seres vivos que existem na Terra. A gente está fazendo um trabalho de geografia e o nosso professor disse que a água não vai acabar por causa do processo com a chuva, evaporação, solidificação. Então a água não vai acabar, mas mesmo assim a gente tem que ter o cuidado para que não tenha escassez. Atualmente o tema da água ele tem sido muito debatido nas escolas, principalmente, para conscientizar os alunos da importância da preservação, do uso racional. A gente está passando num período de extrema carência de água, a crise hídrica está aí instalada. Se a gente não conscientizar os nossos alunos que é importante preservar, cuidar, daqui a um tempo a gente vai escassear esse recurso. Esse é um assunto atual porque a água, ela é a vida. Na verdade, o planeta e as pessoas, né, que fazem parte, que é integrante do planeta, precisam se preocupar e precisam cuidar da água, porque sem ela não haverá vida no planeta. E nos tempos atuais, na modernidade, parece que há uma relação com a água de que ela não é integrante desse sistema, de forma que há um desperdício, não há um respeito à água, né? Então, esse evento e os fóruns mundiais, eles vêm alertando exatamente para essa relação, para essa importância, né, que a água não é um objeto, não é algo que pode se deixar para lá. A água é integrante do ser humano. Nós somos compostos, na maior parte do nosso organismo, de água. Então, nós somos água de alguma forma. Então, precisamos ter essa relação de respeito, de responsabilidade, de proteção, de fazer o bom uso dela, mas de protegê-la, não é? Para que nós possamos garantir as futuras gerações. Quando se fala em conservação da água, um dos maiores desafios é transmitir essa ideia para os brasileirinhos do futuro. É por isso que nós viemos aqui na Vila Cidadã, um evento do Fórum Mundial da Água, para acompanhar e saber como é que eles estão aqui pensando no futuro. Pessoal! Por que a escola resolveu trazer a turma aqui no 8º Fórum Mundial da Água? Então, nossa escola está bem a favor de ter uma melhoria e conscientizar os alunos, né? Então, como a gente está fazendo esse projeto na escola, a gente quis fundir a consciência lá e a consciência aqui e mostrar para eles tudo que o fórum tem de bom para oferecer para eles. E esse racionamento que a gente está vivendo aqui no DF, a escola é do DF? É do DF. Isso também faz o pessoal sentir na pele essa situação, né? Faz sim, inclusive muitos reclamam, outros esquecem às vezes de desligar o registro da água, ficam sem água um dia ou dois. Enfim, a gente está sempre tentando conscientizá-los de que a gente pode economizar e quem sabe um dia essa economia de água, né, acabar. Você acha que essa história que o Brasil tem muita água acaba sendo um mito, né, na verdade, porque a gente está vendo que o Nordeste aí sempre teve... Acaba sendo um mito, porque a gente está sentindo na pele, na forma do racionamento. Professora, então quer dizer que no Colégio Santo Antônio vocês desenvolvem técnicas e colocam os alunos para a prática da economia da água, é isso? Sim, tem uma conscientização, né, do uso desse recurso e os meninos trabalham não só na horta,
mas também dentro do laboratório de ciências, eles fazem um trabalho de pesquisa, de iniciação científica, e um dos temas é justamente, né, o uso desse recurso num projeto chamado Aeroponia. Agora, é uma iniciativa um pouco nova, né? Eu, por exemplo, tenho 35 anos, na minha época de escola, eu acho que na sua também não existia essa preocupação, né? Não, porque na verdade não adianta ficar só na teoria, né? Você tem que criar uma consciência, né, desses alunos que daqui a pouco serão os nossos gestores, né? Serão os nossos governantes. Então, se eles não têm essa conscientização e a prática, eles não vão poder saber fazer, né? E a escola, então, tem um papel fundamental nisso aí, né? Tem a de incentivar, né? Não só incentivar o aluno, mas colocar o aluno para ter atitude prática também no dia a dia. Nós estamos aqui com o Tomás e o Gabriel, que participam desse projeto que a professora estava falando com a gente. Tomás, como é que foi, então, participar desse projeto de criar hortaliças com pouca água? Então, é uma coisa nova e que proporciona muita coisa para o seu futuro. Não foi só esse projeto que ela falou, mas eram projetos diferentes, que a gente tinha um professor e ele ficava lá auxiliando. E um desses foi que ela falou da aeroponia, que você basicamente não gasta tanta água quanto em processos convencionais e você consegue plantar muito mais no espaço menor, então é mais prático até. Tem bons resultados então, né? Sim. Perfeito. E Gabriel, como é que foi para você participar também de um desses projetos? Foi muito bom participar do projeto, conhecer um pouco mais. Ele estava falando da aeroponia, que a aeroponia, para quem não sabe, consiste em nós plantamos mudas de hortaliças principalmente, a gente plantou de alface, na terra mesmo. E a gente ainda retira essas mudas quando elas ainda estão jovens e coloca em uma estrutura de madeira, sim, que elas ficam meio que na vertical. E aí, de tempos em tempos, um mecanismo é acionado e borrifa uma solução nutritiva que consegue proporcionar àquela planta o crescimento. Ou seja, gasta muito menos água e o resultado é o mesmo. Sim. A gente não chegou a terminar o projeto de pesquisa, né? A gente desenvolveu ao longo de um ano e ainda não terminamos, mas... Certo. Então você acha importante essa preocupação toda que está tendo com a água, né? Com certeza. A água, todo mundo sabe, é fundamental para todas as atividades humanas, indústria, agricultura, a parte bio mesmo. E a gente trabalha isso em várias disciplinas. Em geografia a gente vê os aquíferos, vê a parte geológica da formação dos lagos. Em biologia a gente vê os ecossistemas, como eles se relacionam e como a água é fundamental. Durante os 5 dias de eventos, diversos acordos foram fechados e decisões foram tomadas entre as autoridades dos 172 países presentes no fórum. Porém, no evento alternativo, foi estabelecida a necessidade de políticas públicas e um debate mais profundo sobre o tema. A água, ao meu ver, tem que fazer parte da agenda política, está no topo das discussões em todo o mundo. Não há vida sem água. A gente tem a necessidade de manter a discussão sobre água, as questões que envolvem água, que permeiem em toda a sociedade. Porque não vamos para lugar nenhum sem água. Nós não crescemos, não nos desenvolvemos, não nos tornamos cidadãos se não tivermos condições ideais de desenvolver o processo de crescimento. Então eu acho que discutir água, trazer a sociedade, trazer as crianças, como nós estamos vendo aqui, trazer as escolas, todos têm que ter preocupação com o futuro do planeta. E o futuro do planeta passa exclusivamente pela gestão da água. Porque hoje já falta água em vários lugares do mundo. Hoje o Brasil, que é um país tido como o que mais tem água no mundo, já tem conflitos pelo uso da água. Hoje, regiões do Brasil, como a região sudeste, já está tendo falta de água. Então nós temos a obrigação, essa geração, de preservar a água, fazendo fóruns como esse, trazendo a sociedade para discutir e principalmente elevar o nível, porque a política
tem que fazer parte desse processo. As questões mais importantes, elas perpassam principalmente pelo interesse da sociedade. Infelizmente, em algumas regiões que não tem a política, a prática de faltar água, você só sente quando falta. Então, na região sudeste, em São Paulo, recentemente, tive esse problema. Nós estamos tendo esse problema agora em Brasília. A sociedade precisa se interagir mais, participar mais. A sociedade precisa estar presente nos debates. Então, como a água, ela está presente em tudo que a gente faz, mas na ausência dela, a gente sente, é a primeira a sentir. Então, nós temos a obrigação, a função de trazer para a sociedade e mostrar para a sociedade a importância desse elemento vital. Transposições de água, regulação de barragens. Nós temos leis fantásticas. A Lei 9433, por exemplo, ela é a melhor lei do mundo para gerenciar a água. O que falta no Brasil é a implementação dessas leis. E aí, adaptar a sociedade para uma mudança. A mudança que se faz necessário de enxergar a água como um bem vital. Fiquei muito impressionado com novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas para fazer gestão hídrica em regiões em que possivelmente a escassez gerará falta de recurso na torneira para as pessoas. Fiquei bastante impressionado com algumas tecnologias que eu vi, mas também me chamou a atenção o fato de que a gente está começando a se preocupar com o tema água como política pública. Isso me parece muito importante. Como eu disse, nós não estamos acostumados a lidar com a escassez desse recurso. E como o recurso está ficando escasso, nós estamos começando a nos preocupar em como faremos a hora que ele não estiver disponível na nossa torneira. O Brasil tem passado nessa última década por experiências que mostram e demonstram que a questão da escassez hídrica, ela não faz parte apenas do Nordeste. Ela é uma questão nacional, ela é uma questão mundial. Então todos nós precisamos proteger, porque um dia nós iremos precisar dela, iremos precisar com muita necessidade mesmo, se não protegermos, se não cuidarmos dela. Durante o Fórum Mundial da Água, houve o FAMA 2018. Este fórum pretende unificar a luta contra a tentativa das grandes corporações em transformar a água em uma mercadoria, privatizando as reservas e fontes naturais do recurso. Eu quero reportar a questão do FAMA, né? Que é o Fórum Alternativo Mundial da Água, em que ele contrapôs o Fórum Mundial da Água, que é o Fórum das Corporações. Então, aqui em Brasília, nós conseguimos trazer, contribuir com a chegada de caravanas compondo um universo de 7.000 pessoas que vieram para Brasília para discutir a água como um direito fundamental, né? Então, assim, o FAMA ele foi um momento de reafirmação política, reafirmação social do direito à água, né? As pessoas que vieram e estiveram presentes no FAMA, elas voltaram para suas regiões, para suas bases, de forma fortalecida. Elas se fortaleceram para a luta, né? Então, tudo que aconteceu no FAMA, as assembleias, as plenárias unitárias, os atos políticos e culturais fortaleceram essas pessoas, né? Então, esse ambiente de disputa, ele existe. Então, as comunidades, elas voltam, as pessoas voltam para as suas comunidades para lutar, né? E nós estamos, mediante um movimento de denúncia contra as mazelas de governo, em apoiar as grandes corporações, né? As comunidades, elas se sentem fortalecidas também através dos seus comitês, os comitês estaduais, que inclusive eles continuam ainda, as pessoas estão ainda se reunindo para poder discutir, refletir, se formar e informar melhor sobre esses processos que estão acontecendo e abrir denúncias públicas sobre tudo isso.
Após o intervalo, o trabalho da Caritas Brasileira, entidade de atuação e promoção social que trabalha na defesa dos direitos humanos. Garantir o direito a uma água segura é fundamental para o exercício de outros direitos, como alimentação, saúde e bem-estar. Este é um dos trabalhos da Caritas Brasileira, entidade de atuação e promoção social que trabalha na defesa dos direitos humanos. A Caritas Nacional é uma das instituições da Igreja Católica que aqui no Brasil trabalha com essa questão da preservação e do uso da água. E aqui ao meu lado está João Paulo Couto, assessor nacional da Caritas. João Paulo, quais são as principais linhas de ação da Caritas quando a gente fala em trabalho com a água, esse recurso tão importante? Sim, a Caritas possui muitas linhas de ação, né? Nós estamos fortalecendo por esse Brasil afora, como a Caritas Brasileira ela é uma rede, então nós estamos fortalecendo as experiências que já existem e outras que são necessárias, né? A gente sabe que as mudanças climáticas estão aí cada vez mais assolando a vida das comunidades, a vida das pessoas em si, né? E trazendo muitas consequências, né? Então a Caritas Brasileira ela vem buscando desenvolver projetos e programas através de recursos públicos, recursos privados, que possam dar condições às comunidades de promover ações, né, para alívio às grandes questões sociais voltadas para a água. A gente sabe que o Brasil é o país do mundo onde está a maior parte da água potável, mas, entretanto, nós temos o Nordeste brasileiro e outras regiões de todos os estados em que existe o não acesso a essa água potável. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa desigualdade num recurso tão básico para a vida. Sim, nós estamos mediante um conflito muito sério, né? Nós temos, como nós realizamos o FAMA, que é o Fórum Alternativo Mundial da Água, nós estamos dentro de um cenário de disputa onde grandes corporações mundiais estão aqui no Brasil presentes para poder tentar privatizar a água. E esse diálogo já está muito avançado, perpassando o governo e os governos, né? E, por outro lado, nós temos as populações que estão sendo privadas do acesso à água. Por falta de crédito, por falta de recursos, elas não têm o acesso devido, né? Então, assim, se privatizar a água, isso vai ter um problema muito grave, porque a água ela é um elemento vital e sagrado na vida dos povos e na vida das comunidades, né? Então, assim, por falta de incentivos, por falta de consciência de governos, a água ela está sendo tirada da vida das pessoas, das comunidades, né? Então, isso é algo muito sério que nós da Caritas nos juntamos a esse movimento de luta, de denúncia pública também, para que a água não seja privatizada e ela seja, assim, um elemento de vida na vida das pessoas. Bom, então eu queria que você comentasse um pouquinho também sobre esses danos ambientais que são causados, sobretudo à água, com os grandes empreendimentos de mineração e de agricultura. Sim, isso é um problema sério, né? Nós estamos convivendo aí com muitas emergências socioambientais que têm assolado a vida das populações e das comunidades, né? É lamentável o fato de Mariana, né, com toda a contaminação e morte do Rio Doce, e aqueles que cometeram esse crime ainda continuam impunes, né? A questão de Barcarena, e muitas outras questões emblemáticas no país que seguem impune. Então, a Caritas ela entra nesse movimento de anúncio e também de denúncia dessas mazelas que acontecem, né? Também nós temos
como iniciativa, fortalecer a comunidade através de formação para que ela também seja sujeito dos seus próprios atos, passando a enxergar melhor e evitar que esses processos aconteçam, né? A gente sabe que o Brasil é um país rico e muito pobre ao mesmo tempo, porque existe concentração de riquezas, né? E em tudo isso, quem mais sofre são as comunidades que não têm assistência, que não têm nenhuma política pública para resolver seus problemas, né? Então, a Caritas, ela trabalha muito a questão da formação, campanhas emergenciais, né? E também, assim, a gente sabe que do jeito que as coisas estão acontecendo, não pode continuar acontecendo, porque a vida, ela deve acontecer para todos, né? Então, o que as grandes empresas, as grandes corporações estão fazendo hoje no país, isso significa porque existe proteção para elas, né? E nós da Caritas, nós visamos que todo esse movimento de proteção, esse movimento de apoio deve acontecer com o povo, com as comunidades, com o povo pobre, com o povo simples. Olhando para o Papa Francisco, que expõe em sua encíclica Laudato Si as principais limitações ao direito humano e à água, incluindo a falta de acesso à água potável, ao saneamento e a respeito da disponibilidade e qualidade desse recurso, a Caritas Brasil elaborou projetos para ajudar os que mais necessitam da água. O assentamento Osiel Alves chamou a atenção da Caritas. A luta de mais de 150 famílias durante 16 anos, em uma região marcada por conflitos de terras e de água. Primeiro a gente acampava, né? A gente acampava em acampamentos, ficava debaixo de lona, no barraco de lona, né? Aí depois de um certo tempo, aí é que vinha para as terras. Com 3 anos, 2 anos, é que vem para a terra. Quando eu cheguei aqui, tinha muita só braquiária. Aqui não, tudo bem que já tinha um morador aqui, né? Que tinha ido embora e tinha esses pés de manga, já tinha. Mas só esses pés de manga que tinha, mais nada. O resto tudo era braquiária. Oh, meu Deus do céu, era sofrimento. A gente pegava água no balde, num poço lá embaixo do homem que doava pra gente. Aí eu tinha um caminhão-pipa que vinha deixar uma vez por semana. Aí deixava 1.000 litros para cada, 1.000 litros d'água para cada um, para cada família. Cada grupo são 10, outros de 11. E aí o sofrimento, era só sofrimento, sem água. Para lavar roupa, nós entrava numa mina que tinha lá. Lavava a roupa, o corpo carregava metade, que a gente não dava conta de sustentar a roupa. E com medo de jacaré, com medo de cobra. E botava a roupa num carrinho, e assim vai, a gente andando para... E pega água para beber. Tinha dia que era 500 litros de água. Para gente beber, cozinhar, banhar. Aí foi sofrimento. Aí tinha dia que eu dizia, meu Deus, eu não vou aguentar. Acho que eu vou desistir. Mas o medo de eu desistir e a terra saísse. Aí eu dizia assim, eu vou me arrepender pro resto da minha vida. Então aí aguentei, mas estamos aqui. Graças a Deus que agora a gente pode dizer que está no céu, né? Que tem água, tem luz, né? Tem luz. Então a gente pode dizer que o sofrimento da gente melhorou mais um pouco, né? Nossa Senhora, sofrimento demais, foi sofrimento demais. E quando eu cheguei para aqui, eu cheguei com meu marido paralítico em cima de uma cama, que não conseguia andar, em cima de uma cama, que estava muita gente aqui de prova que veio em cima da cama. Lutei, até nós vencemos, graças a Deus vencemos, buscando água alto. Ela falou, todo mundo buscava água lá embaixo, lavar roupa. Eu ia lá em Planaltina lavar roupa, pegava o ônibus, com um saco de roupa para lavar lá em Planaltina. Aí lavava de tarde, eu vinha com um saco de roupa nas costas, dentro do ônibus, passando vergonha, até vergonha, né? Até um vexame dentro do ônibus, com um saco de roupa suja para ir, outro para voltar de tarde, né? Embora todo o centro-oeste do Brasil seja abundante em nascentes e fontes, uma pequena região do Planalto Central sofre com a escassez de água, exatamente na área onde se encontra o assentamento do Osiel Alves. Você está aqui em pleno Planalto Central, o berço das nascentes dos grandes rios do Brasil, e exatamente nesse local aqui não tem água.
Impressionante mesmo. Aí as famílias eram abastecidas anteriormente com carro-pipa que o governo fornecia. Isso. E a ideia é um pouco essa, porque no período mais seco, né, de estiagem aqui, que pega agora exatamente depois de junho, julho até outubro, novembro, é o período mais crítico. E aí onde vai entrar a questão da cisterna de placa, que vai acumular água, vai ser coletada a água da chuva, vai ser armazenada aqui nesse reservatório com 16 mil litros de capacidade. E aí no período de verão, aí as famílias vão usar para o consumo humano com água de qualidade. Eles nos ensinou o seguinte, que aqui é como se fosse um coco. E tem vários canudos dentro do coco, né? Aquele que tem chupar mais água, no fim, a água toda acaba, né? Porque já aconteceu isso aqui, das nossas cisternas secarem. Porque a cisterna ela é o canudo médio, né? E tem os outros produtores maiores, eles fizeram o cime poço artesiano, o canudo é maior, né? É mais profundo. O que acontece? Ele chupou toda a água e a gente que está aqui em cima, ficamos sem água. E foi uma luta ficar sem água. Aí o governo nos ajudou, né? E veio essa cisterna para nos ajudar também, para nos manter, pelo menos sem, no tempo da seca, bebermos água. Agora esse projeto é um projeto bem interessante, né? À luz do que já acontece no semiárido, onde as pessoas têm um período maior de escassez de água, né? Trouxemos essa proposta para cá, para o centro-oeste, né? Na perspectiva de minimizar um pouco o impacto da falta de água nas famílias. Só que essa água, ela ainda não é uma água destinada à produção. É uma água destinada para o consumo humano, né? Para a família consumir ali durante o período mais seco do ano. Exatamente. Essa proposta é uma proposta que é o recurso do governo federal, né? Que foi disponibilizado através da Fundação Banco do Brasil, e essa, por sua vez, né, esse recurso foi acessado pela WWF e abriu um edital público. A Caritas acessou esse edital e foi contemplada para construir 120 cisternas aqui, uma parte aqui no na bacia do Piriripau, no assentamento Osiel, e outra parte na bacia do Descoberto, lá no Canaã, Graziela, Gabriela e assentamento Betinho. Então aqui foram 52 cisternas aqui, né? E lá no outro assentamento, na outra bacia, são 68. Mas essa é um pouco a proposta, né, que nós da Caritas temos para minimizar um pouco essa questão da escassez de água nessa região. É tanto que, a partir dessa experiência aqui, o governo, né, o GDF, já está sensibilizado através da Secretaria de Agricultura, da Secretaria de Desenvolvimento, vai lançar agora um novo edital, via o próprio recurso do próprio governo, para mais 140 cisternas aqui no DF. Maravilha. Então significa que o governo está sensibilizado com a situação dos agricultores. E aí isso é uma primeira fase, né? A outra fase, que é um pouco esse lado que a Wilma coloca, que é a questão da produção. Porque garantindo a água para beber, para a família beber, aí vamos partir para garantir água um pouco mais para a produção. Que aí é aquela proposta onde a cisterna é maior, é para 52 mil litros, né? E é uma quantidade um pouco maior, e que essa água é utilizada mesmo para a produção, né? Horta, animais e por aí vai. Fiquei muito feliz, eu soube desse projeto através dela. Ela me falou, aí me chamou aqui para preencher uma ficha, né? Eu fiquei até sem acreditar. Mas aí quando chegou, só benção. Depois de ter o direito à terra e água garantidos por meio de muita luta, os moradores do assentamento Osiel Alves finalmente começam a ter a possibilidade de construir uma nova história. Nós começamos esse projeto para a construção da cisterna no mês de outubro, as primeiras articulações.
Era um período seco, né, que ainda não tinha iniciado as chuvas. E assim, isso aqui tudo era descampado. A gente não via nada aqui de produção. Hoje, no final das chuvas, no final do inverno, você vê aí tudo quanto é plantio de milho, passamos ali há pouco plantio de feijão, a área toda produzindo, está toda produzindo. E é isso que a gente vê, essa movimentação dos agricultores, das agricultoras, né, numa perspectiva da permanência na terra. E isso é o que dá, isso para a gente é o resultado que é bem positivo. A família consegue, através da luta, consegue a terra, né? Essa terra ela bota para produzir e aí os resultados a gente vê a cada ano que se passa, as famílias melhorando, construindo, melhorando a residência. Você vê uma residência dessa aqui que, né, não está ainda no ponto, mas é uma residência boa, né? E aí você vê no assentamento todo várias famílias com casa, buscando construir melhores casas para viver. E é isso que a gente quer, melhoria da qualidade de vida das pessoas. A gente percebe claramente que isso vem alterando ao longo dos anos. As pessoas têm mais consciência, né? Desde a questão da luta pela terra, como a luta de outros direitos, né? A terra foi só um primeiro passo. A luta por crédito, por mais recurso, por energia, por educação. Então, isso a gente vê que o assentamento também vem buscando e melhorando suas conquistas para esses outros direitos, né? Após o intervalo, no Distrito Federal, depois de uma grave crise hídrica, novas oportunidades surgiram para que não falte água para as próximas gerações. Este recurso que é repleto de simbolismo religioso. Cada vez mais em todo o mundo, a falta de acesso à água afeta gravemente a qualidade de vida das pessoas, principalmente dos mais pobres e vulneráveis. Portanto, é dever de cada cidadão, é dever de cada cristão preservar e cuidar desta grande riqueza natural. A importância da água na vida do planeta é assunto debatido nos últimos anos no Distrito Federal. O racionamento de água se tornou a maior preocupação dos brasilienses. Durante um pouco mais de um ano de rodízio no uso da água, atitude extrema do governo do Distrito Federal diante da crise hídrica. Então a gente entrevista agora Maurício Ludovici, que é presidente da CAESB, a Companhia de Saneamento aqui do Distrito Federal. E um local muito interessante quando se trata de discutir o problema da água, porque nunca se pensou que se chegasse a ter necessidade de ter um racionamento aqui na capital. Porém, em 2017 foi necessário fazer. O que levou a esse racionamento, presidente? Foi uma série de fatores, mas eu acho importante ressaltar, dentre esses fatores, eu acho que houve uma consequente migração para cá, né? A população no Distrito Federal aumentou muito nas últimas 2 décadas e também nós sofremos durante 3 anos, aliás, com uma queda muito grande na pluviometria, ou seja, no regime de chuva aqui no Distrito Federal. Quando que vocês perceberam que seria necessário? Olha, já em 2015 a gente percebeu que existia uma dificuldade na produção de água da CAESB, né? Tanto é que nós fizemos os investimentos, retomamos a obra do Corumbá, que era importante. Com o fim do racionamento de água em Brasília, já anunciado para o próximo dia 15 de junho, o brasiliense aprendeu a proteger esse recurso? Eu passei a ter uma consciência melhor, a não desperdiçar água, principalmente no consumo, quando eu vou lavar o carro,
Hoje eu tenho a consciência de utilizar o balde ao invés de ficar com a mangueira. A gente passou a observar as torneiras, se não ficavam pingando e tudo. Acabando o racionamento ou não, vai continuar o mesmo esquema de racionamento em casa. A gente mesmo que vamos tomar conta agora do racionamento. Até melhor que a conta venha mais barata da gente, né? Essa cultura do brasiliense, de uma maneira geral, foi alterada, foi mudada. Eu acho que nós, brasilienses, hoje nós estamos com uma visão da água água como um recurso hídrico finito que precisa ser utilizado de forma racional. O Brasil é o país que tem a maior quantidade de água potável do mundo, né? Aqui chove bastante, mas a gente chegou a ter esse problema já em várias outras cidades. O Nordeste é classicamente um problema. O que você acha que o nosso país deve fazer nacionalmente para garantir até o seu desenvolvimento daqui para frente? Olha, é fundamental que a gente faça investimentos, né? Não só em saneamento e abastecimento público, mas na infraestrutura de uma maneira geral. E, ao mesmo tempo, a gente desenvolver uma cultura em nosso país, né, de uso racional da água. Ou seja, a gente precisa se conscientizar que a água é um recurso finito, né, e que a gente precisa eliminar todo e qualquer tipo de desperdício. Diante da crise socioambiental que enfrentamos, o brasiliense, em especial, procura aprender ainda muito cedo como cuidar desse recurso finito. Um dos conceitos mais importantes na atualidade é o de desenvolvimento sustentável. Ele significa produzir de uma forma que nós consigamos suprir as nossas necessidades, mas também que as próximas gerações possam também fazer uso dos mesmos recursos. Por isso, viemos a 2 escolas do Distrito Federal para conhecer projetos interessantes que tratam do reuso da água. Vamos acompanhar. A diretora da escola, a professora Rose, é quem nos recebe aqui para falar um pouquinho desses projetos de reuso de água. É muito importante, né, para que essas crianças, já desde pequenininhas, possam entender, se conscientizar sobre essa questão. A gente costuma falar que as nossas crianças elas estão aprendendo a ser mais cidadãos, né? Elas têm uma criticidade muito grande. O projeto ele surgiu na medida que a gente precisou continuar com o nosso projeto da horta, que as crianças adoram, e com a questão hídrica em Brasília, faltando água, a gente tendo que economizar água, a gente não sabia mais como manter a nossa horta. Ou seja, a horta já existia há muito tempo, mas devido ao racionamento de água que foi implementado aqui na cidade, vocês tiveram que buscar uma alternativa. Exatamente. Nessa busca de alternativas, nós chamamos a Emater veio até a escola, veio a ver uma viabilidade, né, de como a gente poderia continuar com o nosso projeto. E aí surgiu a ideia da gente reutilizar a água que é desperdiçada no bebedouro, onde as crianças lavam as mãos, tomam água também, escovam os dentes. E nesse momento a gente desperdiça todos os dias cerca de 5.000 litros de água. Então era uma água que era jogada no ralo. E surgiu a ideia. Então nós fazemos a captação da água, passa por um pequeno filtro e vai para uma caixa d'água e de lá vem ser bombeada para a nossa horta. A comunidade escolar como um todo se envolveu. Os pais tiveram um papel importante, funcionários. Como é que foi isso? Então, nós comunicamos aos pais da nossa necessidade de continuarmos com o projeto e dessa alternativa nova. E todos eles prontamente vieram nos ajudar. Alguns financeiramente, outros com atividades mesmo braçal, né, vindo fazer a mão de obra do serviço. Bem, então a gente vai saber agora com eles, né, que são os agricultores aqui da escola, Letícia, Vitor e Sofia. O que vocês acham da hortinha? Vocês gostam muito de brincar na hortinha? Sim! Por quê? Porque a gente põe cascas para o adubo. E a planta cresce bonita? Sim! Qual é a planta que você acha mais legal ver quando ela cresce e fica pronta? Eu gosto do girassol. Escovar o dente, escova com a torneira aberta ou com a torneira fechada? Fechada.
Antes mesmo do racionamento de água na capital federal, a amizade entre um professor e um ex-aluno do Centro Educacional 7, na cidade satélite da Ceilândia, fez surgir um outro projeto muito interessante. Bom, inicialmente a ideia surgiu a partir da crise hídrica de São Paulo. Eu discutindo com um ex-aluno, que era estudante de engenharia, concluinte do curso de engenharia civil, e a gente comentando sobre a probabilidade disso acontecer aqui na escola e tal. E a gente comentando sobre as potencialidades de captação de água de chuva aqui da escola. Aí surgiu a ideia de desenvolver, né, a construção desses reservatórios, né, utilizando a captação, né, desse recurso que é negligenciado não só aqui na escola, mas praticamente em todas as regiões metropolitanas, em todas, né, as áreas urbanas. E aí o aluno procurou o Núcleo de Tecnologia Social da Universidade Católica de Brasília e a partir daí ele descobriu a existência da técnica ferro-cimento, né, que consiste numa tela de ferro 4.2 de malha 10 e essa tela vem revestida com a tela pinteira. Aí você enche com argamassa de cimento, traço de 3x1. É uma técnica simples, de baixo custo e que nem exige mão de obra especializada para que seja executada essa obra. Aí a gente, mediante a participação dos alunos também aqui da escola, né, principalmente terceiro ano do ano de 2015, que contribuiu, a gente reunia aqui, né, nos momentos que os meninos estavam de folga, dia de sábado, e a gente executou a construção das caixas, que tem uma capacidade de captação de 20 metros cúbicos cada, um total de 3, né, elas são interligadas umas com as outras, né, e essa água é utilizada para fins menos nobres, né, você usa para limpeza de pátio, rega do jardim e da horta, que é um sistema integrado com um sistema de captação de água de chuva. A crise hídrica despertou no brasiliense a preocupação com a água, e isso uniu a população a órgãos que elaboram projetos com essa preocupação, como o IBRAM, o Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal. Com o objetivo de recuperar rios, riachos, ribeirões e córregos das bacias hidrográficas do Distrito Federal, o IBRAM elaborou o projeto Como Pode um Peixe Vivo. O projeto Como Pode um Peixe Vivo, ele surgiu na ideia da preservação do pirá Brasília, que é uma espécie endêmica que só ocorre naquela região, na bacia do Riacho Fundo, e está ameaçada em extinção. Então, a idealização dele foi pensando nessa preservação dessa espécie. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? O objetivo dele é a revitalização da bacia. Então, a gente quer que todos os cursos d'água presentes na bacia tenham uma qualidade e quantidade adequada, e pensando também porque o final dele vai parar no Lago Paranoá. Então a gente, agora com a captação, né, com a água, fora os usos múltiplos do Lago Paranoá, a gente quer que a água que vá até o lago tenha qualidade e esteja em quantidade também. O projeto ele foi lançado na virada do Cerrado, em setembro do ano passado. Um evento que teve o governador, e a gente teve também mutirão de ação de retirada de resíduos sólidos em alguns pontos dos cursos d'água. E a gente agora quer integrar os órgãos que já participam, onde a gente já tem 66 instituições, a gente também espera que novas adesões sejam feitas, que cada um vai ter um compromisso para essa revitalização. Então agora dessa fase de diagnóstico, a gente começa a ter esses acordos e também montar essa nova matriz com a sociedade e com os outros órgãos de governo. Cercados pelas novas realidades das grandes cidades, mananciais que brotam na capital têm sido destruídos. Preocupados com esse atual contexto, o IBRAM desenvolveu o projeto Adote uma Nascente. O projeto surgiu numa parceria, né, do órgão público em auxiliar as pessoas que querem colaborar com a preservação ou recuperação de alguma nascente, olho d'água, no Distrito Federal.
Muitas pessoas buscam um programa procurando esse auxílio técnico. Elas querem colaborar, querem preservar sua nascente, mas não sabem como. Tem a importância das nascentes, mas principalmente das áreas de recarga, né? A nascente é como se fosse a torneirinha ali onde a água sai. Mas tem toda a área de recarga, que é onde essa água infiltra. Se essa água não infiltrar, a gente não vai ter água nas nascentes. Então, no DF, com toda essa urbanização, processo de impermeabilização do solo e as mudanças climáticas, as nascentes muitas nascentes que eram perenes, hoje estão com um período que elas ficam secas. A gente está tendo esse problema no DF. Várias nascentes que já foram visitadas, que o programa é desde 2001, foram visitadas há muitos anos atrás, e que a gente vai hoje, o colaborador fala que ela tinha água o ano inteiro e agora só tem água até junho, julho, aí seca o período da seca. Então, os próprios colaboradores sentem essa diferença, E migram também, Às vezes ele era num ponto mais alto, aí ele vai para um ponto lençol freático abaixo. Se você quer adotar uma nascente, é só procurar o IBRAM. O projeto é voluntário, as pessoas que procuram a gente, querendo recuperar uma área. Um outro programa inovador do IBRAM fez surgir os produtores de água na bacia Pipiripau. O foco do projeto é aumentar a quantidade e a qualidade da água. A bacia do Pipiripau foi escolhida porque tem um conflito de uso de água muito grande na região, porque a disponibilidade de água lá é menor do que a demanda de uso. Então, o projeto vem tentando aumentar essa quantidade e a qualidade de água na região. Para isso, a gente faz ações de conservação do solo e da água, introduzindo manejos e técnicas de produção menos agressivas que promovem a infiltração da água e diminuem a erosão do solo, e também o reflorestamento e conservação de áreas de vegetação nativa. Desde o pequeno até o grande, ele pode participar do projeto, é um projeto voluntário. As pessoas que estão interessadas, eles procuram a Emater para ir lá e analisar a propriedade, ver o que pode ser feito para melhorar essa infiltração de água dentro da propriedade. E aí faz um projeto chamado PIP, Projeto Individual de Propriedade, com o consentimento do produtor, sobre as ações que vão ser feitas. E cada ação que for desenvolvida dentro da propriedade dele, ele recebe um pagamento por serviço ambiental, que varia de R$ 43,00 até R$ 344,00 por hectare ano. A água está presente em tudo, principalmente na vida cristã. São diversas as passagens bíblicas em que ela aparece como sinal da vida. E a água é justamente o símbolo da eternidade, porque ela leva a pessoa a estar profundamente mergulhada na vida de Deus. Todos nós sabemos que a água é um elemento muito importante também para as religiões. E para a nossa não é diferente. A religião católica utiliza a água nas suas celebrações, enfim, em toda a liturgia que faz. Por isso viemos aqui na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, para conversar com o padre Leonardo Pinheiro, ele que é assessor da CNBB para a liturgia. Padre Leonardo, então quer dizer que para nós católicos a água tem um papel importante. Sem dúvida alguma, quando a gente fala do papel, do lugar, do simbolismo da água na nossa fé, não só católica, mas cristã, nós temos que pensar não só no ponto de vista da espiritualidade, da oração, mas é importante também do seu ponto de vista antropológico, O que é o significado da água para todo ser humano? Haja vista a grande questão que nós temos hoje no mundo, da falta d'água, a questão do abastecimento. Aqui mesmo em Brasília, meses atrás, tínhamos esse problema, que Deus nos abençoe esse ano com muitas chuvas, e nossos reservatórios encheram. Mostra justamente a importância da água para nós na nossa vida. E é pegar esse sentido antropológico que a gente leva para a liturgia. A água na liturgia cristã, ela tem uma importância fundamental em vários sentidos, no sentido da purificação, no sentido da libertação, e também no sentido de bênção, de Deus. Nós utilizamos a água em tantos modos, em tantas maneiras na nossa liturgia cristã.
Perfeito. Até em aspectos bíblicos também a água está muito presente também, né? O mar, a pesca. Sem dúvida. Inclusive, se a gente pega a oração da bênção da água no batismo, na parte que a gente fala da memória, da anamnese, recorda tantos meios, tantos momentos que Deus se utilizou da água para transmitir a sua graça, né? Lembra que na origem do mundo o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Depois recorda a libertação, quando o povo, saindo do Egito pelo Mar Vermelho a pé enxuto, né, alcançou a libertação. Lembra o próprio Jesus, que se apresenta como a fonte de água viva que jorra para a vida eterna no diálogo dele com a samaritana. E recorda também aquele momento tão bonito que os padres da igreja lembravam, dizia que ali nasce o batismo e a Eucaristia, do lado aberto de Cristo pela cruz, correu sangue e água, né? Todo fiel gosta de que a água benta esteja em contato com o seu corpo. Fale um pouquinho sobre esse sacramental da água benta. A água benta é justamente nos remeter àquela nossa condição original do batismo, né? Quando a gente abençoa a água, a gente quer que essa água nos lembre, nos recorde o nosso batismo, né? Então, sentir-se aspergido pela água, deixar que a água se toque, ou como muitos lugares nós temos na entrada da igreja, o lugar onde a gente possa pegar um pouco da água e traçar sobre nós, é justamente querer recordar e nos aproximar daquele momento tão lindo em que a graça de Deus atuou plenamente em nós. Durante o ofertório da Santa Missa, a água e o vinho misturados nos mostram que a Santa Missa é um sacrifício de Cristo e da Igreja. É o encontro do humano com o divino, né? O vinho, o simbolismo do divino, a água, o simbolismo da humanidade, em que Jesus existe essa união que é inseparável. Pode desafiar qualquer químico do mundo a tentar retirar aquela gotinha que foi ali derramada e é impossível. Aquela gota exatamente é impossível, porque esse sinal bonito da liturgia mostra aquilo que teologicamente nós acreditamos pela fé, né? Jesus nos uniu de tal forma a sua divindade que nada pode separar. A água sempre representa a vida, pois até biologicamente a maior parte do corpo humano é composta de água. E sem água não existiria vida no planeta. Água e vida são componentes inseparáveis de todas as realidades criadas por Deus. Cada vez mais, em todo o mundo, a falta de acesso à água afeta gravemente a qualidade de vida das pessoas, em particular os mais pobres e vulneráveis. É dever de todo cristão preservar e cuidar dessa riqueza natural. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. A água é essencial para a permanência da vida do nosso planeta. Até semana que vem, se Deus quiser. Um abraço.